noite. It is a pleasure to be speaking to you again tonight. É um prazer falar com você hoje à noite novamente. And it's a great honor to be here and see the incredible work that God is doing around Brazil. E é uma grande honra estar aqui e ver o trabalho tremendo que Deus está fazendo no Brasil. I just love to see what God is doing in the nations. Eu amo ver o que Deus está fazendo nas nações. And I really believe that God is doing something very unique and something very special in Brazil right now. E eu creio que Deus está fazendo algo único e especial no Brasil nesse momento. I think in the next few years we're going to see an explosion of the gospel in Brazil. Eu sei que nos próximos anos nós veremos uma explosão do evangelho no Brasil. And we're going to see something incredible happen in churches. E veremos algo incrível acontecendo nas igrejas. And so it's just a great privilege for me to be here. Então é um grande privilégio para mim estar aqui. I want to mention a little bit about a few books that we have. Eu quero mencionar rapidamente alguns livros que nós temos. One is called Veredas Antigas. Um é chamado Veredas Antigas. I wrote this book many, many years ago. Eu escrevi esse livro há muitos e muitos anos It atrás. comes from Jeremiah chapter 6 verse 16. Vem de Jeremias 6:16, Where God said, stand by the ways and see and ask for the ancient paths. onde Deus fala: fique nas veredas e veja os caminhos antigos. And I said, God, what are the ancient paths? E eu perguntei, Senhor, quais são essas veredas antigas? I never heard anybody speak about that. Eu nunca tinha ouvido alguém falando sobre isso. But God said, see and ask for the ancient Mas paths. Deus falou: veja e peça por essas veredas So I antigas. said, God, what are the ancient E eu paths? perguntava a Deus: Senhor, quais são essas veredas antigas? I was attracted by that word old, ancient. E eu fiquei muito atraído por essa palavra antiga. I looked it up in my Hebrew Bible dictionary. E eu fui olhar no meu dicionário da minha Bíblia, It was the word olam. e a palavra olam, And it did not mean just old. e não significa apenas antigo, It meant things like this: mas algo assim: eternal, eterno, perpetual, perpétuo, timeless, sem tempo, from before time, desde antes dos tempos, out of eternity. lá a caminho da eternidade. And I realized this is talking about ways of God E eu então entendi que isso estava falando a respeito dos caminhos de Deus, that transcend time. They are timeless ways. dos caminhos que não têm tempo, Ways of God that He programmed in man when He created man on the earth. dos caminhos que Deus já programou para o homem desde o início da terra. And as I began to study this, E quando eu comecei a estudar I isso, discovered that these are universal principles of God eu descobri que esses são princípios universais de Deus, that you cannot violate without consequence. que você não pode violá-los sem consequência. It's like gravity in the physical realm. É como a gravidade no reino físico. Gravity doesn't care whether you're a Christian, a Jew, an atheist. A gravidade não quer saber se você é cristão, judeu, ateu. It affects everybody the same. Ela afeta da mesma forma cada pessoa, It's a universal principle. porque é um princípio universal. These are ancient paths. São caminhos, veredas antigas. So I began to discover in the Word of God, Então eu comecei a descobrir na palavra de Deus there are ancient paths that govern every area of life. que há veredas antigas que governam em cada área da vida. Ancient paths that govern your marriage. Veredas antigas que governam o seu casamento, Ancient paths that govern your family que relationships. governam também os relacionamentos familiares, Your as finances. suas finanças, Your ministry. o seu ministério, Your physical health. a sua saúde física. And then if we violate ancient E paths, se nós violamos essas veredas antigas, there's a consequence to it. há consequências nisso. And so I began to ask God, what are some of the ancient paths? Então eu perguntava para Deus, quais são estas veredas antigas? One of the very first ones that I encountered, E uma das primeiras que eu encontrei, we began to talk about on Tuesday night. nós começamos a falar terça-noite. It's the ancient path of blessing.
tem a ver com as veredas antigas da bênção. And this is something expressed through the Jewish culture. E isso foi expressado através da cultura judia, But it's not Jewish, mas não é judeu, it's olam. é olam, It's a universal é um principle princípio universal that affects everybody. que afeta todas as That God pessoas. intended for all of us to understand. E Deus, a intenção é de Deus que todos entendamos And in our isso. culture we have abandoned E it. na nossa cultura nós temos abandonado And esse so God began entendimento. to speak to me about the power of blessing. Então Deus começou a falar comigo a respeito do poder da bênção. And we're talking about that a little bit on Tuesday night. E nós falamos um pouquinho disso terça-noite. It's interesting to me in Genesis chapter 27. É interessante que lá em Gênesis capítulo 27, This is a story about Isaac and Rebekah é a história de Isaac e Rebeca and their two sons, Jacob and Esau. e dos seus dois filhos Jacó e Esaú. Both of these sons wanted their father's blessing. Ambos queriam receber a bênção do seu pai. And we use that word blessing very lightly in our culture. E nós não damos muito valor para essa palavra bênção na nossa We cultura. just say to people, God bless you. Nós apenas dizemos, Deus te abençoe. It's not particularly powerful. Na realidade não vem com muito poder. It doesn't mean anything great. Não significa algo muito grande. But in Genesis 27, Mas em Gênesis 27, whatever this blessing from the father was, seja qual for essa bênção que veio do pai, it was so powerful ela era tão poderosa that one son, Jacob, que um dos filhos, Jacó, was willing to lie, steal, deceive, and cheat to get it. ele estava disposto para mentir, para enganar, para conseguir isso. And the other son, Esau, E o outro filho, Esaú, was so angry when he did not receive it, ele ficou tão bravo quando não recebeu, he wanted to kill his brother. que ele quis matar o seu irmão. What is this thing that is so powerful E o que é isso que é tão poderoso that one brother will deceive to get it, que um irmão tinha que enganar para and receber the other brother will kill because he didn't get e it? o outro estava disposto a matar porque não havia conseguido? What did they both want? O que ambos queriam? Just their father to say, God bless you, son? Apenas que o pai dissesse, Deus te abençoe, meu filho. Of course not. Claro que não. Has to be something more powerful Tem than que haver that. algo mais poderoso do que isso. As I studied it, Enquanto eu estudei I aquilo, realized these two sons understood something that most people today don't understand. tomei conta que aqueles dois irmãos entenderam algo que a maioria das pessoas I não looked up that compreende. word blessing in the Hebrew. E olhei a palavra bênção no hebraico, It's the Hebrew word baruch, é a palavra hebraica baruch, and it means to empower to prosper. que significa empoderar para prosperar. So when you bless somebody, Então, quando você abençoa alguém, you open a door in the spirit você abre uma porta espiritual for them to prosper. para que aquela pessoa prospere. And prosper doesn't just mean money. E prosperidade não quer dizer só It dinheiro, means every area of life. significa cada área da vida. So what these two sons understood, Então, aqueles dois filhos entenderam, when I receive my father's blessing, quando eu receber a minha bênção do Pai, it opens a door spiritually vai abrir uma porta espiritualmente falando, for me to do well in my future, para eu ir bem no meu futuro, in my education, na minha in educação, my career, na minha in carreira, my marriage, no meu with casamento, my com os children, meus filhos, in my physical health, na minha saúde física and of course in my finances. e, é claro, nas minhas finanças. And even though Jacob lied and deceived to get the E blessing, mesmo que Jacó mentiu para receber aquela bênção, he prospered. ele prosperou. He was a large tribe. Ele foi uma grande tribo, He was very wealthy. muito recompensador Had a financeiramente, lot of land. tinha muita terra. Overcame his enemies. Ele ganhou venceu seus inimigos. Esau was a small tribe. Esaú ficou como uma tribo pequena. Never prospered much. Nunca prosperou Was tanto. overcome by his enemies. Ele era vencido pelos seus And I inimigos. began to see the power of blessing. E eu comecei a entender o poder da bênção. That every father has a key in his hand. Que todo pai tem uma chave na sua mão. Every mother has a key in her hand. Toda mãe tem uma chave na sua To mão. open a door in the spirit Para abrir a porta no to Espírito. empower children to prosper. Dando poder aos seus filhos para prosperar. Jewish people understand E os this judeus entendem isso. and they use it. E assim eles usam. This is why they prosper from generation to É por isso generation. que prosperam de geração em geração. But blessing is not a Jewish way. Mas a bênção não é um caminho judeu. It's an ancient path É uma vereda antiga from God que vem de Deus for everybody. para cada pessoa. That God intended everybody to E understand. Deus quis que todos entendessem Not isso. Jewish people Não only. apenas judeus.
We see the model of this in the Jewish Nós culture, vemos o modelo disso na cultura dos judeus. but it's not from the Jewish culture. Mas isso não vem da cultura It's from judia. God. Vem de Deus. It's from His Word. Vem da palavra As a dele. matter of fact, you see in Luke chapter 3, Na realidade, você vê em Lucas capítulo 3, Jesus Himself o próprio Jesus did not preach one sermon, não pregou uma vez, did not do one miracle não fez nenhum milagre, until He went to the Jordan River. até que ele fosse ao Rio Jordão. 3 things happened there. 3 coisas aconteceram ali. Number 1, Primeiro lugar, He was baptized in water. ele foi batizado na água. Number 2, Segundo the lugar, Holy Spirit descended upon o Him. Espírito Santo veio sobre ele. And number E 3, em terceiro lugar, He received the blessing of His Father. ele recebeu a bênção que veio do Pai. And do you know those words that came out of heaven? E sabe as palavras que vieram do céu? This is my beloved Son in whom I'm well Este é o meu pleased. filho amado em quem eu me comprazo. That was not unique to Jesus. Aquilo não foi único para Jesus. That was the phrase that every father spoke over his son Aquela era uma frase que todo pai repetia para os seus filhos. at the time he released his son into his adult No destiny. momento que ele liberava o seu filho para o seu destino adulto. It might be that Joseph never said that over Jesus Talvez José nunca disse isso para Jesus, because Jesus was not his natural son. porque Jesus não foi o seu filho natural. But when it came time for Jesus to be launched into his destiny, Mas quando chegou o momento que Jesus fosse então lançado no seu the destino, voice of his heavenly Father a voz do seu Pai celestial came out of heaven. veio do céu. This is my beloved son, Este é meu filho in amado, whom I am well em quem pleased. eu me Can comprazo. you imagine how impacting that was for every Jewish person there? Você pode imaginar como isso impactava cada menino judeu? That was not the first time they heard that phrase. Aquilo não tinha sido a primeira vez que tinham ouvido aquela frase. Had they heard it before? Já tinham ouvido antes? Yes, at every ceremony that they ever went to where a father blessed his son. Sim, toda cerimônia eles ouviam aquilo quando o pai abençoava o seu filho. But can you imagine how impacting it was that day? Mas você pode imaginar o quão impactante foi naquele The dia? people must have thought, As pessoas devem ter pensado: who is this? quem é este That God himself que o próprio Deus says this diz isso over this man. sobre este homem? Who is this man? Quem é este homem? This was a confirmation Aquilo foi uma confirmação of Jesus' identity, da identidade de Jesus' Jesus, destiny. no destino de Jesus. Now, if Jesus needed that blessing Agora, se Jesus precisou aquela bênção to be released into his destiny, para que ele fosse então liberado no seu destino, how much more every one of us? quanto mais cada um de nós. And the enemy has just stolen this out of our culture. E o inimigo tem roubado isso da nossa So what cultura. happens in many families E assim acontece em muitas famílias. is just the opposite. É o oposto. Cursing. Maldição. What is cursing? O que é a maldição? This is my not loved son. Ah, não é o meu filho amado. This is my son who is a failure. Este é o meu filho em quem eu vejo fracasso. That's cursing. Isso é maldição. That's the opposite of God's message. Esta é o lado oposto da mensagem de But Deus. many parents send that message to their children. Mas muitos pais transmitem mensagem assim para os seus filhos. And when that E happens, quando isso acontece, it damages something inside. causa um estrago no interior. It wounds something Isso inside. fere algo lá And dentro. people struggle in order to E as prosper. pessoas então lutam para a prosperidade. And so, God spoke to me many years ago, E Deus falou comigo então há muitos anos: teach people the veredas antigas, ensina o povo nas veredas antigas. especially the critical times when God intended for parents to bless their children. Especialmente naquele momento crítico onde os pais intencionam abençoar os This filhos. is just a very short book that talks about that. É um livro bem curto que fala sobre isso. And I'm going to continue with that in just a moment. Eu vou continuar com isso daqui a pouco. Here are 2 other books. This one, Existem 2 outros livros. I didn't Esse aqui, write these. a fé começa em casa. Eu não escrevi esse. but this has the statistics that I talked about of the main influences of children. Mas isso tem a estatística que eu falei
a respeito dos filhos. So you might want to get that book and look at those statistics. Talvez você queira olhar as estatísticas adquirindo este And livro. here's another one E aqui tem outro, Igreja Mais that is Larga, along the same lines, que também está na mesma linha, written by Mark Holman. escrito por Mark Holman. These are at the University of the Family Stand. Também tem o selo da Universidade da Família. One about marriage that I wrote, Um sobre casamento que eu escrevi. 2 fleas and no dog. 2 pulgas e nenhum cachorro. It's not about animals, Não tem a ver com animais. it's about marriage. Tem a ver com casamento. Because many people are like a flea. Porque muitas pessoas são como as pulgas. The person they married, A pessoa que ele casou, ou ela casou, they thought that person was a big dog, achava que aquela pessoa é um cachorrão, um grande and cachorro. they could just draw life from that person. E daí a pessoa quer sugar a vida daquela The pessoa. husband thought the wife was the dog. O marido achava que a mulher é aquela cachorrinha The linda. wife thought the husband was the dog. E a mulher achava que o marido é aquele cachorrão. But after they got married, Mas depois que casa, they found out I'm married to a flea. descobre que foi casado com uma pulga. But they both discovered that. Mas ambos descobrem isso. Now we have 2 fleas Agora nós temos 2 pulgas and no dog. e nenhum cachorro. Both trying to suck the life out of their Ambos marriage. querendo sugar a vida do casamento. Nobody has any life. E ninguém tem vida. So the subtitle of this book, Então o subtítulo desse livro: Transforme seu casamento de pulgadade para liberdade. De pulgadade para a liberdade. Ele inventou essa So palavra. if you deu don't certo. know what pulgadade is, Agora, se você não sabe o que é pulgadade, you should read the book. você deve ler esse livro. All right, and the last one, E o último está aqui: deceived. Who, me? enganado. Eu? This is something God spoke to me many years ago Algo que Deus falou comigo há muitos anos. when He was confronting me about my own walk with Him. Quando Ele estava me confrontando a respeito do meu próprio caminho I com thought, Ele. oh, everything is great in my life. Eu achava, tá tudo bem na minha vida. I'm doing so well. Eu estou indo tão I'm bem. walking in the Spirit. Eu estou caminhando no Espírito. And God said to E me, Deus falou comigo: son, you're deceived. filho, você está sendo enganado? I said, deceived? Enganado? Me? Eu? No. Não. Can't be. Não dá para ser. And God began to expose to me E daí Deus começou a abrir o véu para me expor how my own flesh was working. como a minha própria carne estava trabalhando. I thought I was in the Spirit. Eu achava que eu estava no Espírito. God showed me, no, you're in the flesh. E Deus me mostrou: não, você está na carne. And that was painful, Aquilo foi dolorido. but it was very revealing. Foi doloroso, mas foi muito revelador. So that's a good book to give to other people. Então é um bom livro para você dar para outras pessoas. Here, you need this. Olha, você precisa disso. Enganado. You must be deceived. Talvez você esteja enganado. You should read this book. Mas você também pode ler. So that's one that will also help. E também vai te ajudar. I also want to mention, it is such a privilege to partner with University of the Family. E eu here in quero mais Brazil. uma vez mencionar que é um prazer ter essa parceria com a Universidade da You know, Família aqui no University, Brasil. you maybe don't know this because you live here, Talvez você não saiba disso porque você vive aqui. but University of the Family has done something very unique in Brazil. Mas a Universidade da Família faz algo que é único no Brasil. There are 5 integrated ministries under one group, University of the Family. Tem 5 ministérios integrados em um lá na Universidade da You know what Família. they did? Sabe o que eles fizeram? They looked to find the best ministry in the world for men. Eles foram buscar o melhor ministério no mundo que ministra homens. And they found Christian Men's Network. E eles encontraram o Christian They Men's said, Network. we need that in Brazil. E eles falaram: nós precisamos disso no And they Brasil. brought it. E daí eles trouxeram. What's the best ministry for training parents how to minister to children? E qual é o melhor ministério que ensina as crianças? They looked all over the world. Eles pesquisaram ao redor do mundo And they found a ministry called Growing Kids God's Way. e encontraram um ministério levando as crianças da forma de Deus, ou Growing Kids God's Way. And they brought it to Brazil. E eles trouxeram então para o It's the Brasil. best ministry in the world. É o melhor ministério do mundo, With the best courses in the com os world melhores cursos do for mundo training children. que treinam as crianças, Then que they treinam as said, crianças. so many people have problems with finances in their E family. eles disseram: tantas pessoas têm problemas com finanças na sua It família. destroys marriages. Isso destrói casamentos. People have so much debt. As pessoas têm tantas dívidas. What's the best ministry in the Qual é world o melhor ministério do mundo?
to help people learn how to manage personal finances. que ajuda as pessoas a aprenderem como gerenciarem as suas Oh, it's finanças. Crown Ministries. O nome é Crown Let's Ministries, bring Ministério it Crown. to Brazil. E vamos trazê-lo para o Brasil. What's the best ministry Qual é o melhor ministério? to touch deep in the heart, Para que venha tocar profundamente o coração, bring healing to people, trazendo cura às and pessoas, teach people about generational blessing? ensinando as pessoas a respeito da bênção de gerações. Oh, it's Family Foundation. É Family Foundations. Let's bring that. Vamos trazê-los. And what's the best ministry Qual é o melhor ministério? for preparing young people for leadership? Que prepara jovens para a liderança. It's growing leaders. É Growing Leaders. So George and Marcia Nishimura, Então o Jorge e a Márcia they Nishimura said, let's bring that. disseram, vamos trazer And they isso. integrated all 5 of these E ministries fizeram essa integração dos 5 ministérios under one roof. junto em um teto. We don't have that in the United Nós não States. temos isso nem nos Estados Unidos. We have all these separate ministries. Nós temos um monte de ministérios separados. But in Brazil, Mas no Brasil, you have all these ministries. vocês têm todos esses ministérios. 5 of the best ministries in the world 5 dos melhores ministérios do mundo. that you can access as a Que pastor você, como pastor, pode ter acesso in one place. em um só lugar. University of the Na Family. Universidade da Família. And if you are not taking advantage of having those courses in your E church, se você ainda não tirou vantagem desses cursos dentro da sua igreja, please go talk to the University of the Family people at the stand. por favor, fale com o pessoal da Universidade da Família lá Learn more fora. information. Eles vão te dar mais informações. Because really, I'm telling you, Porque de verdade, eu vou te dizer, these are the best courses in the world são os melhores cursos do mundo for what they do. por aquilo que eles fazem. And you could talk to many people around who have these courses in their church. E você pode falar com muitas pessoas que estão aqui que já têm esses cursos nas suas How many igrejas. pastors already have University of the Family courses Quantos in your pastores church? já estão conectados com a Universidade da Família na sua igreja? Raise your hand if you Levante as suas mãos. Okay, a few. You see these ones with their hands raised. Esses que estão com as suas mãos levantadas. Ask them, Pergunte a eles, what's happening in your church? o que está acontecendo na sua igreja? Is this a good thing? Isso é bom? What's it doing for your O que congregation? está acontecendo lá na sua How are your congregação? people growing? Como o seu povo está Is your crescendo? church growing? A sua igreja está These are crescendo? wonderful questions. São Ask them. perguntas maravilhosas que você precisa fazer. Okay, I want to talk tonight Eu quero falar hoje à noite about a process that God gave us a respeito de um processo que Deus nos that deu. we use in all of our seminars, E nós utilizamos isso em todos os nossos in all seminários, of our courses with Family em Foundation. todos os nossos cursos com a Family Foundation. We call it Jesus Wonderful Counselor. Nós chamamos de Jesus Maravilhoso Conselheiro. This comes, of course, from Isaiah chapter 9, verse 6. É claro, vem lá de Isaías 9:6. This is one of the names of Jesus. É um dos nomes de Jesus, It says, He is the wonderful counselor. que diz que ele é o conselheiro maravilhoso. As a pastor, Como pastor, many years ago, I became frustrated há muitos anos eu fiquei muito frustrado. trying to minister to people in our church. Eu ministrava as pessoas dentro da igreja We have people with a lot of problems. e nós tínhamos pessoas com muitos problemas. They had marriage problems. Problemas no casamento, They had addiction problems. problemas com vícios, They had problems with lust and pornography. problemas and com desejos carnais, pornografia, impure thoughts. pensamentos impuros, Many kinds of counseling problems. muitos tipos de problemas de aconselhamento. I thought I was a pretty good E eu counselor. achava que era um bom conselheiro. I thought I knew the Word of God pretty well. E achava também que conhecia muito bem a So I was palavra. teaching people principles, Então eu estava passando princípios às pessoas, discipling people, discipulando as pessoas, praying for people, orando com as pessoas, counseling people, aconselhando as but pessoas. many people were not changing long term. Mas muitas pessoas não mudavam no longo prazo. They were not getting free. Não ficavam libertas. The same people O mesmo povo came week after week for prayer. vinha semana após semana para a oração. And I thought, God, what is the problem? E eu perguntava, Senhor, qual é o problema? Because they are reading the Word, Porque eles estão lendo a palavra, they're serious, eles estão levando isso a they're sério, meditating on the Word, estão meditando na they're palavra, praying, estão orando, they're coming to church regularly, eles vêm regularmente à they're igreja, doing what I'm saying, estão fazendo aquilo que eu but falo, they're not getting free. mas não estão ficando And I libertos. was frustrated. E aquilo me frustrava. And one day I heard the voice of the Father E say, um dia eu ouvi o Senhor falando, Son, filho,
I have seen your ministry. Eu tenho olhado para o seu ministério. Now would you like to see mine? Agora você gostaria de olhar o meu? I was shocked. Eu fiquei chocado. What do you mean, Lord? Senhor, o que isso quer dizer? I thought this was your ministry. Eu achava que este é o seu ministério. Son, Filho, I've seen your ministry. eu tenho visto o seu ministério. Now would you like to see mine? Agora você gostaria de olhar para o meu? Lord, what does that mean? Senhor, o que isso significa? I didn't know. Eu não compreendia. I remembered that phrase. E eu me lembro daquela A frase. little more time went on. Um tempo se passou, You know, they give you these water. essas águas vêm seladas. Alguém pode It's ajudar? impossible to open. It's right there. It just frustrates you E ela te frustra. because you want to drink, Você quer beber, but it won't open. mas ela não abre. Muito obrigado. Aqui, irmão. Okay. Obrigado. Thank you. I was doing a seminar out of town, Eu estava fazendo um seminário fora da cidade and a man came to me. e um homem chegou até He was a mim. part of a little group I Ele was faz- ministering in. Ele fazia parte de um grupo que eu ministrava. And he said, I struggle with a lot of anger. E ele falou, eu tenho lutado com muita raiva. He said, I've been married 2 years. Eu já me casei há 2 anos. He was 38 years old. Ele estava com 38 anos. He said, I know God has called me to be an entrepreneur businessman. E ele disse, eu sei que Deus me chamou para ser um homem de negócios. So I've started many businesses, Então eu comecei empreendendo muitos negócios. and every one of them has failed. E todos eles fracassaram. I got married 2 years ago. Eu casei há 2 anos. My wife and I believe God called us to start a restaurant. E a minha mulher e eu cremos que Deus nos chamou para abrir um restaurante. So we started a restaurant. Então nós iniciamos o restaurante. It failed. Também deu errado. Went out of business. Fechamos o negócio. And we ended up owing the U.S. government tax service a couple E acabamos $100,000. devendo para o governo muitos $200,000. $200 mil. Everything I touch fails. Tudo que eu toco fracassa. He said, I struggle with anger. E ele falou, eu lutava com a ira, com essa raiva. My wife and I never can finish a E conversation minha esposa e eu, a gente não conseguia nem terminar uma conversa. because if we have any kind of conflict, Porque se estamos em qualquer tipo de conflito, I get so angry. eu fico tão irado. I want to hit her. Eu quero bater nela. I've never done that, Eu nunca fiz isso. but I'm afraid one day I Mas eu will. tenho medo que um dia eu faça. So he said, I just go outside. Daí eu falo, eu vou lá And I fora, walk. eu dou uma caminhada, And I walk caminho, till I calm down. até eu me acalmar. And then he says, whenever I'm going to have a very busy day at work, when I will have a busy day at work the next day, Um dia eu vou ter um dia muito ocupado no trabalho. that's the night my 1-year-old little son wakes up in the night and E cries. quando eu tenho um dia muito ocupado, é o dia quando meu filho com 1 ano começa a chorar. In the middle of the night. No meio da noite. I want to go and shake him and tell him, shut up. Dá vontade de fazer ele, mexer nele e falar, cala a boca. I've never done that, Eu nunca fiz isso, ele disse. but I'm afraid one day I will. Mas eu temo que um dia eu possa fazer. He said, I just go outside and I walk. Daí eu saio, vou Walk. caminhar, Walk. vou caminhar. I come back, Daí eu retorno, lie down in the bed. deito Usually I don't fall asleep again. e geralmente eu não consigo mais dormir. And I don't have a good day at work the next E no day. dia seguinte, é claro, eu não tenho um bom dia no trabalho. He said, this anger is so strong. E ele fala, essa ira é tão forte. About 2 weeks ago, Mas há 2 I semanas, was driving out of a shopping mall in my car. eu estava saindo do shopping com meu carro. I thought there was enough room to make it into the traffic, Eu achava que tinha espaço para entrar na rua. but then I decided the space was too small, E eu percebi que aquele espaço era menor. so I stopped. Então eu parei. The guy behind me Mas a pessoa atrás de mim gave me a little honk on the horn. buzinou. I got so angry. Eu fiquei tão I irado. put the car in park. Eu parei, eu coloquei no ponto I morto. got out and I went back there. Eu desci, fui lá. His window was half open. A janela dele só estava aberta até a I metade. reached in and grabbed him. Eu alcancei ele, agarrei.
And I threatened him, E eu ameacei yelled at ele. him, Gritei com ele. told him all kinds of horrible words, Disse um monte de palavras horríveis. put him back down. E coloquei ele de volta. I went back in my car, Eu voltei para o meu carro. and as I drove away, E enquanto eu estava dirigindo de volta, so full of guilt. cheio de culpa, And then I remembered something really bad. daí eu me lembrei de algo muito feio. A few days before that, Alguns dias antes daquilo, my wife put a bumper sticker on our a car. minha esposa colocou um adesivo no nosso carro. And the bumper sticker said, E o adesivo diz: honk if you love Jesus. buzine se você ama Jesus. He said, do you think I ruined my testimony? Você acha que eu arruinei o meu testemunho? He said, this anger is ruining my life. E ele falou: essa ira está arruinando a minha vida. Can you help me? Será que você pode me ajudar? I thought, E eu pensei: I have no idea. eu não tenho ideia. I'll pray for you. Eu vou orar com você. I didn't know what to pray. E eu não sabia o que orar. So I prayed a very simple prayer. Então eu fiz uma oração bem simples. Lord Jesus, Senhor Jesus, show him anything that has to do with this anger. mostra a ele qualquer coisa que tenha a ver com esta ira. That was my prayer. Foi a minha oração. And this guy sat there with his eyes closed. E ele estava ali sentado, com olhos fechados. I said, what did God show you? E eu perguntei: o que Deus te mostrou? Nothing. Nada. Well, let's pray again. Vamos orar novamente. Lord, show him anything about this anger. Senhor, mostra qualquer coisa a respeito desta ira. What did God show you? E agora o que Deus te mostrou? Nothing. Nada. Well, what thoughts were in your mind? Mas que pensamentos tem na sua mente? Oh, just something ridiculous from many years ago. Ah, algo muito ridículo, tem muito tempo. I said, well, what was that? Eu falei: o que foi? Ah, nothing. Ah, não, nada. Well, what was it? Mas fala para mim. Well, it's embarrassing. Ah, eu fico envergonhado. Well, what was it? Mas o que foi? He said, okay. Tá bom, ele falou. On my 8th birthday, Quando eu fiz 8 anos, my parents allowed me to have a birthday party, o meu pai preparou uma festa de aniversário. and they allowed me to have 3 friends come to my house. E eles falaram: você pode trazer 3 amigos para sua My casa. 3 best friends. Meus 3 melhores amigos. And they were going to spend the night. E eles iam dormir lá. My mom made my favorite dinner. Minha mãe preparou um jantar favorito. We had a wonderful dinner. Nós tivemos um jantar muito Wonderful gostoso. party. Um momento My gostoso friends de brought festa. presents. Meus amigos trouxeram presentes. And we stayed up till about 2 o'clock at night. E nós ficamos acordados até umas 2 da manhã. Did all the things little boys love to do. Fizemos coisas que os meninos gostam de fazer. And finally fell asleep. E finalmente dormimos. But in the morning, Mas de manhã, something terrible had happened. alguma coisa terrível tinha I acontecido. discovered I had wet the bed. E eu descobri que eu fiz xixi na cama. I didn't want my friends to know. E eu não queria que os meus amigos soubessem. I didn't want anybody to know. E eu não queria que ninguém I soubesse. had that problem at that E age. eu tinha aquele problema naquela idade. So I hid the bedding, Então eu escondi as roupas de cama. but my mom found them. Mas a minha mãe encontrou. She told my dad. E ela falou para o meu pai. And my dad decided that this would be a good day to discipline me. E o meu pai resolveu que aquele seria um bom dia para me corrigir. So at breakfast, Então, durante o café da manhã, in front of my family diante da minha família and my 3 best e friends, meus 3 melhores amigos, my dad exposed me. meu pai me expôs. And he began to ridicule me, E começou a me ridicularizar shame me. e me envergonhar. He said, "You're nothing but a bedwetter. Você não é nada mais um garoto que faz xixi na cama. Bedwetters never prosper. E meninos assim nunca prosperam. You'll never prosper. Você nunca vai prosperar. You should be ashamed. Você deveria estar envergonhado. You're worthless. Você não vale nada. You'll always wet the bed. Você sempre vai fazer xixi na cama. Probably even when you're old. Provavelmente até mais You're velho. married. No seu Your casamento, wife will have to buy you a a big sua diaper esposa vai precisar comprar uma fralda grande para você. because you're a bedwetter. Porque você molha a cama. And then, E aí, if that wasn't enough, aquilo não foi he suficiente. pulled my pants down, Ele abaixou a minha calça gave me the hardest spanking I ever had in my life. e bateu tão forte como nunca na minha vida.
right in front of my friend. diante dos meus amigos. He said, I was so ashamed. E eu fiquei tão envergonhado I wanted to die. que eu queria morrer. I wanted to sink through the floor and disappear. Eu queria entrar pelo chão e I desaparecer. hated my father. E eu odiei o meu I pai. wanted to kill him. Eu quis matá-lo. But I was 8 years old. Mas eu tinha 8 anos de I was idade. a little boy. Eu era um garotinho. I couldn't do anything. Eu não podia fazer nada. So I lost those 3 friends. Então eu perdi aqueles 3 amigos. Never talked to them again. Nunca pensei neles mais. Never made eye contact with them. Nunca mais olhei nos olhos I was deles. so afraid who they told at school. Eu ficava sempre temendo a quem eles contaram I aquilo. closed up. E eu me fechei. I didn't do well at school. Eu não fui bem na escola. I didn't have other friends. Eu não tinha outros amigos. But he said that was 30 years ago. Mas eu falei, mas isso faz 30 anos. I don't know why I'm thinking about that now. Ele falou, mas isso faz 30 anos, eu não sei nem porque eu estou pensando nisso I agora. forgave my dad years ago. Eu já perdoei meu pai há muitos anos. You know what I realized? E sabe o que eu tomei conta então? He forgave his dad from his head. Ele perdoou o seu pai aqui na cabeça. His heart had never forgiven his dad. Mas no coração ele nunca havia perdoado o seu pai. Remember I talked about prophetic words of parents? Se lembra que eu falei a respeito de palavras proféticas que vêm dos His pais? father spoke a prophetic word. O pai dele declarou uma palavra Very profética. powerfully transmitted it. Transmitiu de forma poderosa, But it wasn't from God. mas não tinha vindo de Deus. What was the prophetic word? Qual foi a palavra profética? You're a failure. Você é um fracasso. You're a bedwetter. Você molha a cama. You'll never prosper. Nunca irá prosperar. Never amount to anything. Nunca vai chegar a nada. And that got in the heart of that little E boy. aquilo se alojou no coração daquele menino, It's like a virus como um vírus. working inside. E aquilo trabalhou dentro dele, Deep in his heart. lá no profundo do seu It coração. created an image. Aquilo gerou uma imagem, uma figura. Not an image from God. Não algo que veio de Deus, An image, mas uma figura. I'm a failure. Uma imagem de eu sou um I'll fracasso. never amount to anything. Eu nunca vou chegar a I nada. have no value. Eu não tenho valor. I'm a bother to people. Eu sou chato diante das I'm not a pessoas. blessing. Eu não sou uma bênção. I'm a nuisance. Eu não tenho sentido. Nobody will want me. Ninguém vai querer estar comigo. His mind didn't believe that, Mas na mente dele, ele não cria naquilo. but his heart did. Mas o coração, sim. He didn't know that virus was there, Ele não percebia que aquele vírus estava lá. and he forgot the experience. E ele esqueceu a respeito daquela It was so experiência. painful, Aquilo foi tão doloroso he buried it, que ele enterrou dentro and dele. he didn't remember it. E não se lembrava mais. But now God brought it to his memory. E agora Deus trouxe a sua memória. But he said, it's nothing. Mas ele disse, isso não é I nada. forgave my dad years ago. Eu já perdoei meu pai há muitos I said, anos. brother, E eu falei, irmão, would you do this? será que você poderia Just fazer o speak seguinte? to the Lord right now. Apenas fale para Deus agora. How that made you feel? Como aquilo te fez sentir naquele I dia? said, close your eyes. Eu falei, feche os seus olhos. Do you remember that day? Você se lembra daquele dia? Yeah. Sim. Could you just speak to the Lord? Será que você pode falar para o Senhor? How did that make you feel that day? Como você se sentiu naquele dia? He just sat there about 2 minutes. Ele sentou ali por 2 minutos. He wasn't speaking. Ele não estava falando nada. I thought, well, maybe he thinks I meant speak in your mind. Eu pensei, será que ele achou que eu pedi para ele só pensar e refletir sobre isso? I said, just speak right out loud. Eu falei, não, declare isso em voz alta. He opened his eyes. Daí ele abriu os olhos dele, They were full of tears. cheio de lágrimas. And he said, E ele disse, não posso. I can't. And he just burst. E ele então explodiu. And it was like a dam burst. E aquilo parecia uma cachoeira jorrando. And out came 30 years. E ali jorrou 30 anos Pain, de dor, shame, de vergonha, anger, de ira, bitterness, de mágoa, hatred de ódio. came pouring out. E começou a Pouring derramar, out. começou a Pouring derramar, out. começou a derramar. Probably 15 minutes. Por uns 15 minutos. You know, there's goo from his nose, Descia pelo nariz dele, eyes running. olhos. And when it finally finished, E quando ele finalmente terminou, he dried his face. ele enxugou o seu rosto, He looked at me. ele olhou para mim He said, I had no idea that was in there. e ele falou, não tinha a menor ideia que isso estava lá. I said, I bet you didn't. Eu falei, eu também acho que você não sabia.
I said, close your eyes for a minute. Eu falei, feche os seus olhos por um momento. Can you see what you look like to yourself? Você pode ver como você se vê? A little smile came to his face. Um sorriso agora veio do rosto dele. He said, I'm a 38-year-old bedwetter. Ele falou, eu sou um cara que molha a cama com 38 anos. I'm wearing a diaper. Ah, eu estou lá usando uma fralda. I said, that's what I thought. Eu falei, eu acho que era isso que você ia ver. Would you just ask one more question? Você pode fazer mais uma pergunta? Lord Jesus, Senhor Jesus, you wanted to speak to me o Senhor queria falar comigo on that day, naquele dia, on my 8th birthday. no meu 8º ano de vida. You had things you wanted to say. O Senhor tinha coisas que queria falar para mim. I didn't ask you. Eu não te pedi, I didn't run to you. eu não corri para ti, I didn't know you at that time. eu não sabia, eu não te conhecia naquele momento. Would you speak to me now O Senhor pode falar comigo agora? what you wanted to say to me then? Aquilo que o Senhor naquela época queria falar para mim? He prayed that. E ele orou assim. And an amazing thing began to happen. E algo tremendo começou a acontecer. He began to have an interactive experience with the living, resurrected Jesus Christ. Ele começou a ter uma experiência com o Jesus Cristo vivo. Jesus began speaking to him. Jesus começou a falar com He said, ele. son, Jesus falou, filho, that's not who you are. este não é quem você é. You're not a bedwetter. Você não é alguém que mija na cama. Jesus came. E Jesus veio. He said, could I take that diaper off you? Ele falou, eu posso retirar essa fralda de você. I died for that. Eu morri por Would isso. you let me take that? Será que você me permita ficar com isso? And he clothed that man E ele vestiu aquele homem with royal robes of a prince. com roupas reais como de um príncipe. Now, how did I know that? Agora, como eu sei disso? He was having an experience with the Lord. Ele estava tendo aquela experiência com o Senhor. And I kept saying, E eu falava, what's happening now? o que está acontecendo agora? And he would tell me. E ele me dizia. I'd wait another 4 or 5 Eu minutes. esperei mais uns 4, 5 minutos. What's happening O now? que está acontecendo agora? And he would tell me. E ele me dizia. About 10 or 15 minutes, Uns 10, 15 minutos. the Lord was speaking to him. O Senhor falou com ele. The Lord removed his shame, O Senhor retirou dele a vergonha. removed that image, Retirou aquela imagem que ele tinha removed dele. that virus, Retirou aquele and vírus. replaced it with truth. E colocou lá naquele lugar a Said, verdade. you're the son of my father. Dizendo, você é filho do meu I pai. died for you. Eu morri por I você. love you. Eu te amo. Precious to me. Você é precioso para mim. Nothing wrong with you. Não tem nada de errado com What your você. father said, Mas o seu pai disse, that's not the truth. o que o seu pai falou não é You're verdade. intelligent, Você é inteligente, you're gifted, você tem dons, you're loved, você é amado, you're valuable. você tem valor. He said, E disse, would you forgive your father? você pode perdoar o seu pai? And this man told me E aquele homem me falou, there was nothing more to forgive. não tinha mais nada para perdoar. When I thought about my father, Quando eu pensei a respeito do meu pai, there was nothing there. não tinha mais nada lá. Yes, Lord, Sim, Senhor, I forgive him. eu perdoo. When this experience finished, Quando aquela experiência acabou, I looked in his eyes, eu olhei bem nos olhos dele and something completely different had changed. e algo diferente completamente havia And I realized- acontecido. E eu percebi When he was 8 years old, que quando ele tinha 8 anos de idade, his father didn't bless him. o seu pai não o havia abençoado. His father cursed him. O pai o His amaldiçoou. father prophesied the word from the devil, O pai havia falado uma palavra profética que veio do diabo para and ele. the heart of that little boy received that word, E o coração daquele menino havia recebido aquela and it palavra. got in his heart like a E virus. entrou no coração dele como um vírus. After that experience, Após aquela experiência, the Lord said to me, o Senhor falou comigo, that's my ministry. este é o meu ministério. That's my ministry. Este é o meu ministério. Let me counsel people. Me permita eu aconselhar as pessoas. I am the wonderful counselor, Eu sou um conselheiro, o maravilhoso conselheiro. not you. Não você. Your job A sua parte
is to bring people into my é presence. trazer as pessoas à minha presença. And the image I got was this. E a imagem que eu recebi foi a seguinte: In the areas where we are bound, nas áreas onde nós estamos aprisionados, where we have an image inside that's not from God, onde nós temos aquela imagem que não vem de we Deus, have an area of our life that doesn't work, numa área da nossa vida que não opera, não funciona direito, we are paralyzed. ali nós ficamos paralisados. We're like the paralytic in Mark chapter 2. Ficamos como o paralítico lá em Marcos capítulo 2. Remember that story? Você se lembra dessa história? There was a paralytic. Havia ali um paralítico. Here's the first point. Veja aqui o primeiro ponto. If you're a paralytic, Se você é um paralítico, you can't help yourself. você não pode se ajudar. You can't even get up. Você não consegue nem mesmo se You can't levantar. even go to see Jesus. Você não consegue caminhar para ver Jesus, You're a paralytic. porque você é paralítico, está paralítico. Second point. Segundo ponto, Your friends can't help you. os seus amigos também não podem lhe ajudar. Your pastor can't help you. O seu pastor não pode te No ajudar. counselor can help you. Nenhum conselheiro pode te ajudar. Who can help you? Quem pode te ajudar? Jesus. Jesus. He's the only one that can help you. Ele é o único que pode ajudar. And these friends of this paralytic, E os amigos desse paralítico, they understood that. eles compreenderam aquilo. He can't help himself. Ele não pode se ajudar. Doesn't matter how much scripture he reads, Não importa o quanto da palavra ele venha a ler, how much he tries to obey. ou o quanto ele tenta obedecer, He's a paralytic. ele está paralítico. He can't help himself. Ele não pode se ajudar. We can't help him. Nós não podemos ajudar. Doesn't matter how we counsel him. Porque não importa o quanto nós o aconselhemos, Doesn't matter how we pray for o him. quanto nós oramos com ele, He can't help himself. ele não pode se ajudar. But they understood this. Mas entender o seguinte: If we can just get our friend in the presence of se Jesus, apenas conseguirmos levar o nosso amigo aos pés de Jesus, Jesus can help him. Jesus pode ajudá-lo. So they said, Então eles disseram: let's do that. vamos fazer So assim. they heard where Jesus was. Então eles ouviram onde Jesus They estava, took him to o Jesus, levaram até but Jesus. there was a big problem. Mas havia ali um grande problema. They couldn't get through the crowd, Eles não conseguiam passar pela multidão, but they determined, mas ficaram we have determinados. to get our friend to Nós Jesus. temos que levar o nosso amigo até Jesus. So they got a ladder, Então eles conseguiram ali uma escada somehow got him up on the roof. e de alguma forma o colocaram no telhado. Fortunately, they didn't drop him on his head on Que the way. bom que não caiu de cabeça no caminho. And they pulled up tiles in the floor E daí abriram um espaço no because telhado, they were determined. porque estavam determinados They got him in front of Jesus, a levá-lo até Jesus. and Jesus healed him. E Jesus o curou. And the Lord said to me, E o Senhor então falava para mim: that's your job. esta é a tua parte, é o teu trabalho. Bring people into my presence. Traga as pessoas à minha presença. I will counsel them. Eu os I aconselharei. will minister to them. Eu os ministrarei. I'm the wonderful counselor. Eu sou o maravilhoso Your conselheiro. job is to get people in my A presence sua parte é trazer as pessoas à minha and presença. let me minister to E them. me permita ministrá-los. And the Lord said, E o Senhor falou comigo: that's what you did with that man. é isso que você fez com aquele homem. Well, I talked to the man the next week. Eu falei com aquele homem na semana seguinte. He said, you wouldn't believe what happened. Ele falou: você não vai acreditar o que aconteceu. The anger is gone. Aquela ira se foi. I mean, gone. E eu quero dizer, I'm not, se foi. I'm not controlling it. Eu não estou controlando a ira. I'm not suppressing it. Eu não estou suprimindo a ira. It's gone. Ela se foi. It's not there. Não tem nada lá. He said, 2 nights ago, Ele falou: há 2 noites I got in a little disagreement with my wife, eu tive um desentendimento com a minha mulher, but the anger wasn't there. mas a ira não estava lá. For the first time in our marriage, Pela primeira vez no nosso casamento, I finished a conversation. eu falei com ela até o final da conversa. Didn't have to go outside and walk. Não precisei ir lá para fora caminhar. Today, Hoje, I knew I'd have a very busy day at eu work. já sabia que ia ter um dia muito ocupado no trabalho. So last night, E ontem à noite, in the middle of the night, no meio da noite, my little boy woke up, o meu filho acordou, started to cry. começou a chorar. I told my wife, E eu disse para minha mulher: honey, querida, stay in bed. fica na cama, I'll help him. eu te ajudo. She said, Ela falou: you're not going to hurt him, are você you? não vai bater nele, né? He said, no.
I'm Falei, at peace. falei, não, eu estou em He paz. said, I went in, E eu fui, ele picked disse. my little boy in my arms, Peguei o meu menino nos braços, sang to him, cantei com ele rocked him. He fell asleep. e ele dormiu. 3 minutes. 3 minutos. I went back to bed. Eu voltei para a cama I fell asleep. e eu caí no sono Had a great rest e descansei bem. and a wonderful day at work. E tive um dia excelente no He said, trabalho. I don't know how to explain what happened. Ele falou, eu não sei como explicar o que aconteceu comigo. Anger's gone. Aquela ira se foi. I talked to him 6 months later. 6 meses depois eu conversei com He ele. said, you know what happened? E ele falou, sabe o que aconteceu? My wife and I got an idea for a business. A minha esposa e eu tivemos uma ideia para um negócio We started a business. e nós começamos um negócio. That business is growing, Aquele negócio está crescendo, prospering. prosperando We're making money. e nós estamos fazendo dinheiro, ganhando dinheiro. I said, what are you doing differently? E eu falei, o que você está fazendo diferente? He said, nothing that I know of. Nada que eu saiba. I talked to him a year later. Eu falei com ele 1 ano depois. How's the anger? Como vai aquela ira? He said, it never came back. Nunca retornou, ele disse. How's your business? E o seu negócio? He said, you wouldn't believe it. Você não vai acreditar. I have 100 employees. Eu tenho 100 empregados. It's growing and growing and growing. Não para de crescer. I talked to him 3 years later. 3 anos depois eu conversei com ele novamente. How's your business? Como está o seu negócio? It's the biggest business of its type in our city. É o maior negócio do seu tipo na nossa He cidade. said, we're able to give lots of money into the kingdom of E God. nós doamos muito para o reino de Deus. I always knew that was my calling. Eu sempre entendi que tinha sido o meu chamado. He said, everything changed E ele falou, tudo mudou when I had an encounter quando eu tive um encontro with Jesus, the wonderful com counselor. Jesus, o maravilhoso conselheiro. After I had that experience, Após aquela experiência, I understood what the Lord meant. eu pude compreender o que o Senhor queria dizer. I've seen your ministry. Eu vi o seu ministério, Now would you like to see mine? agora você gostaria de ver o meu. And so I discovered Então eu descobri if we can bring people into the presence of que se Jesus, nós podemos trazer as pessoas à presença de Jesus, you know what he does? sabe o que ele vai He fazer? identifies the viruses in people's hearts. Ele identifica o vírus no coração das I pessoas. discovered all of us carry viruses. Eu tenho descoberto que todos nós carregamos algum vírus. When we were little children, Quando nós éramos crianças, the enemy took opportunity o inimigo aproveitou a oportunidade to wound us, para nos ferir, to deposit images on the para inside. depositar imagens dentro de nós. And those images cause us to sabotage our own destiny. E essas imagens vieram para sabotar o nosso próprio destino, Sabotage our marriage sabotar relationship, o nosso relacionamento matrimonial our own ministry. e o nosso próprio I've ministério. talked to some pastors. Eu falei com alguns pastores. My church never grows, he says. A minha igreja nunca cresce, ele dizia. And I'm a good preacher. E eu sou um bom pregador. I'm a good Eu administrator. sou um bom I administrador. love people. Eu amo as pessoas. I love Jesus. Eu amo Jesus. I've got a vibrant prayer life. Eu tenho uma vida de oração vibrante. And my church never grows. Mas a minha igreja nunca cresce. I'm frustrated. Eu estou frustrado. I see other people, Eu other olho para outras pastors, pessoas, pastores, they're not nearly as good a speaker as I am. não pregam nem perto tão bem quanto eu prego. And some, E alguns, they live an ungodly lifestyle. eles vivem até uma vida longe de Deus. And their church grows. E a igreja cresce. Why? Por quê? What's wrong with me? O que há de errado comigo? You know what I do with those pastors? Sabe o que eu faço com esses pastores? I don't have counsel for them. Eu não os aconselho. I bring them into the presence of Jesus, Eu os levo à presença de the Jesus, wonderful counselor. o maravilhoso You conselheiro. know what happens most of the time? Sabe o que acontece na maioria das vezes? He identifies viruses. Eles identificam onde estão os vírus. What's a virus? O que é o It's vírus? a false image. É uma imagem falsa. It's a lie. É uma mentira. It's not in the mind. Não está na It's mente. not cognitive. Não é cognitivo. It's in the heart. Mas está no coração. Most people don't know it's there. A maioria das pessoas nem percebe que está lá. But when Jesus identifies, Mas quando Jesus identifica, he removes it, ele retira replaces it with truth, e coloca ali então a verdade. and when the inside changes, E quando lá no interior há mudança, everything on the outside changes. tudo fora também modifica e
e é transformado. And the pastor's ministry begins to change. E o ministério pastoral então começa a The mudar. church begins to grow. A igreja começa a crescer. He didn't know there was a hindrance E inside. ele não percebia que havia esse impedimento dentro dele. God showed me E Deus então me there's a mostrou. difference between authentic victory Há uma diferença entre uma vitória autêntica and abstinence. e abstinência. Many Christians mistake abstinence for victory. Muitos cristãos confundem abstinência por vitória. What is abstinence? O que é abstinência? When I use the power of my will Quando eu uso o poder da minha vontade control externals, para controlar as coisas externas, but there's a virus inside mas ainda existe um vírus dentro de mim. that continues to stimulate sin, E ele continua a estimular o pecado. continues to stimulate failure. Continua a estimular o fracasso. And I don't know that it's there. E eu não reconheço o que está lá. And so I fight it and fight it and fight it. Então eu luto e eu luto. I was talking to one brother. Eu estava falando com um irmão, He had struggled with pornography. ele lutava com pornografia. I said, brother, Eu falava, irmão, I hadn't seen him for about a year. faz um ano que eu não o vejo. How's it going? Mas eu perguntava, como está indo? With the impure thought. Claro, com pensamentos impuros. He said, you know what? E ele falou, mas sabe? Hallelujah. Aleluia, I'm in victory. eu estou em vitória. I said, what does that mean? O que isso quer dizer? Eu He falei. says, that means I have not looked at a pornographic site for more than 9 months. Significa que faz 9 meses que eu não abro um site de pornografia. I haven't looked at any pornography Eu não olhei nenhuma pornografia for 9 months. por 9 meses. I said, how is it inside? E eu perguntei, e aí dentro de você? He said, it's a battle every day, É uma batalha diária, but I'm winning. mas eu estou vencendo. And I realized E eu tomei conta, this guy isn't in victory. essa pessoa não está na vitória. What's victory? O que é vitória? When there's no battle. Quando não há a batalha. Some people think Algumas pessoas imaginam the best the Christian life ever gets is control. que o melhor da vida cristã é quando você controla. I know that's not true. E eu sei que isso não é verdadeiro. When the virus is removed, Quando o vírus é removido, there's no compulsion anymore. não há mais essa compulsão. James chapter 1 explains this whole process. Tiago 1 explica todo este processo. We don't have time tonight to look at Nós it, não temos tempo para olhar isso. but we teach this process Mas nós ensinamos esse processo to all of our leaders para todos os nossos in líderes. the University of the Family Na courses, Universidade da Família, nos cursos de lá. especially in the Family Foundation Especialmente courses. nos cursos do Family Foundation. How to bring people into the presence of Jesus. Então, como trazemos as pessoas à presença de Jesus? Allow him to identify the virus, Permitindo que ele identifique os vírus remove the virus, e remova-os replace it with truth. e coloca ali a verdade. All of us know John 8:32. Todos nós conhecemos João 8:32. It says, Jesus said, you will know the truth, E Jesus falou, conhecereis a verdade, and the truth will set you free. e a verdade os libertará. That's not truth in your mind. Mas isso não é verdadeiro na sua mente. For example, with anger, Por exemplo, com a ira, everybody knows todo mundo sabe it's destructive to yell at your children, que é destrutivo quando você grita com seus filhos, call them names. quando você xinga eles. Everybody knows that. Todo mundo sabe disso. So why would any mother do that? Então, por que a mãe faz isso? She knows the truth. Ela conhece a verdade. What's the problem? Qual é o problema? A virus gets stimulated, Há um vírus que é estimulado and she does the opposite of what she knows to be true. e ela faz o oposto daquilo que ela reconhece que é verdadeiro. It's true for all of us. É verdadeiro para todos nós. You ever do something that you know is not right? Você sempre faz algo que você conhece e reconhece que não é verdadeiro, que não é bom. Sure. Claro. Why? Por quê? Because sometimes there's a compelling force, Porque algumas vezes há uma força que te compunge. and we don't know why we do what we do. E a gente não imagina por que acontece isso. Paul explained that in Romans 7. Isso é explicado lá em Romanos 7. But what's exciting, what's wonderful to understand, Mas o que é maravilhoso é compreender is that we can come into the presence of Jesus. é que nós podemos chegar à presença de Jesus He can identify those things e Ele pode identificar essas and coisas remove them. e removê-las. And that's the process we're using E é esse o processo que estamos usando in the course Veredas Antigas. no curso de Veredas In the Antigas. course Aliança Amor Incondicional. Também no curso Aliança Amor Incondicional.
blessing generations, abençoando gerações, fortifying relationships. para encontrando, fortalecendo os relacionamentos. We have many courses, many seminars like that. Nós temos muitos seminários assim. And I would love to bring a team for University of the Family to bring a team to your church Eu amaria trazer um time para dentro da sua igreja and train some people e treinar algumas pessoas de lá. how to facilitate this E process como facilitar estes with processos. courses in your church. É claro, com esses cursos na sua igreja. It reduces the work of the pastor E assim reduzindo o trabalho do pastor. when there are many other people who can do that work. Quando há tantas outras pessoas que podem ajudar nessa So obra. I encourage you, Então eu encorajo você. stop by the booth of University of the Family. Pare ali na Universidade da We Família. have a 10-day training coming up. Nós temos um treinamento de 10 dias. Que 3 of them, e 3 deles. one in Pompeia, Um em Pompeia, one in Rio de Janeiro, um no Rio de Janeiro one in e Fortaleza, um em Fortaleza. different dates. Em datas diferentes. You can send leaders from your church Você pode enviar líderes da sua igreja to receive training para receber o so treinamento. that you can run these courses in your church. Para que você possa então fazer esses cursos dentro da sua These igreja. are powerful. Ele é They're poderoso life-changing. e é transformador de vidas. I'd like to pray for you. Eu quero orar com você. Father, Pai, I thank you for every pastor, eu quero te agradecer por cada pastor, for the ministry that you've given them, pelo ministério que o Senhor tem dado a eles, the people that you've given them. as pessoas que o Senhor tem dado a cada um deles. Father, Pai, I pray that you would touch our hearts first. eu oro para que o Senhor venha primeiro tocar o nosso coração. Lord, would you identify viruses in our own hearts Senhor, que o Senhor identifique esses vírus em nossos próprios corações. things we believe in the depths of our heart, As coisas que nós cremos lá na profundidade do nosso coração. feelings deep inside E os sentimentos lá no profundo. that sabotage our own ministry, Que saboteiam o nosso próprio ministério. sabotage our own marriage, Que sabotam o nosso próprio casamento. our finances, As nossas finanças. our family. E a nossa família. Lord, would you identify those, Senhor, identifica-os. remove those, Remova-os. and replace them with truth. E coloca a tua verdade. Father, thank you for every pastor. Pai, obrigado por cada pastor. The sacrifice every pastor here is making O sacrifício que cada pastor aqui tem feito. to love people, Para amar as pessoas. to bless people. Para abençoar as pessoas. Father, would you pour out your life, Pai, o Senhor pode derramar a sua vida. pour out your love Derramar o seu amor over every pastor, sobre cada pastor. over his family, Sobre as suas famílias. his marriage, Sobre a sua família, casamento, his children. filhos. Father, I bless every pastor, Pai, eu abençoo cada pastor. and I bless every church. E eu abençoo cada igreja. Thank you so much for this wonderful nation of Brazil. Obrigado por esta nação maravilhosa, o Brasil. Bless the nation of Brazil. Abençoa essa nação brasileira. Use every pastor E usa cada pastor to transform the community. para transformar a sua comunidade. Lord, I bless every church Senhor, eu abençoo cada igreja. in the mighty name of No Jesus nome Christ. poderoso de Jesus Cristo. Amen. Amém.